mais um vídeo da série Bora Aportar. Nesse vídeo aqui eu vou fazer os meus aportes do mês de fevereiro aqui com você, explicando certinho a estratégia, por que eu tô investindo em cada ativo, para que a gente possa aprender juntos aqui durante essa jornada aqui de investimentos. Lembrando sempre que nada aqui é uma recomendação de investimento, eu só tô te mostrando aqui na prática o que eu tô fazendo com o meu dinheiro, como eu estou investindo, e aí isso aqui pode te servir como referência para que você possa estudar e tomar as suas próprias decisões de onde investir o seu dinheiro, beleza? No vídeo anterior eu fiz todos os meus aportes pelo site da Nuinvest, mas nesse vídeo aqui eu vou fazer um dos meus aportes aqui pelo aplicativo do Nubank, porque o Nubank ele tá fazendo uma integração entre os aplicativos da Nuinvest e do Nubank. Para alguns clientes eles já fizeram isso e em breve eles vão fazer isso para todos os clientes. O aplicativo no celular da Nuinvest vai deixar de funcionar e se você quiser fazer aportes pelo celular vai ser só pelo aplicativo do Nubank. E pelo computador você por enquanto continua fazendo aqui pelo site da Nuinvest. E eu sei que muitos de vocês investem utilizando o celular e também utilizam a Nuinvest assim como eu utilizo aqui. E nos comentários desse vídeo eu vi que muitas pessoas comentaram que investindo aqui pelo aplicativo do Nubank os ativos ficam mais caros, é como se tivesse uma taxa a mais. Então nesse vídeo aqui eu vou comprar um ativo ao mesmo tempo no site da Nuinvest e no aplicativo do Nubank para a gente conseguir tirar essa dúvida juntos aqui, se realmente é mais caro ou se isso é só um problema aqui na forma como o Nubank exibe o valor dos ativos aqui no aplicativo, beleza? E no final desse vídeo aqui eu vou falar também sobre metas, que é muito importante a gente ter metas, né? Óbvio que o nosso objetivo final com essa carteira aqui é a aposentadoria, mas isso é uma coisa muito distante, é uma coisa que a gente vai conquistar aí daqui a 15, 20, quem sabe até 30 anos. Então é legal sempre a gente ter metas mais próximas pra gente se motivar. Então no final desse vídeo aqui eu vou te falar quais são as minhas metas para essa carteira para esse ano aqui de 2024, qual o valor de patrimônio que eu quero chegar até o final desse ano e quanto de renda passiva eu quero estar recebendo até dezembro desse ano aqui. E também vou te mostrar aqui uma ferramenta que vai te ajudar a você ter esse acompanhamento das suas metas. Então eu tô aqui na tela da Nuinvest, essa aqui é a minha carteira do jeito que ela tá hoje. No vídeo anterior eu aportei R$500 e sobrou R$6,30 aqui de troco. E nesse vídeo aqui eu vou fazer um aporte de R$1.000 que eu já transferi aqui para Nuinvest, então temos aqui R$1.006,30 para aportar. Eu ainda não recebi nenhum provento porque nenhuma das ações que eu investi pagaram dividendos nesse mês aqui de janeiro. Já os fundos imobiliários eles pagam todos os meses, só que eu investi depois da Datacom. O VILG, ele pagou proventos aqui ó, no dia 12 de janeiro de 2024, mas a Datacom foi dia 28 de dezembro de 2023. E o que é a Datacom? É a data que você precisa ter o ativo para você receber os proventos aqui no dia 12. E como eu fiz os aportes aqui no início de janeiro, eu não recebi esse provento aqui do dia 12. Mas a partir do mês que vem, quando eu entrar aqui para fazer o meu aporte, além do valor do aporte, vai ter também os proventos dos fundos imobiliários e talvez dividendos de ações que eu tenha recebido aqui para juntar com o nosso aporte aqui. E apesar desse aqui ser o episódio 12 da série Bora Aportar, no episódio anterior, o episódio 11, eu criei a minha carteira do zero. Lá eu expliquei certinho a estratégia com detalhes. Caso você tenha interesse em ver como uma carteira é criada do zero, esse vídeo aí é perfeito para você. E no vídeo anterior a esse eu expliquei o porquê que eu criei a minha carteira do zero. Então se você tiver interesse em ver um desses dois vídeos, eu vou deixar os dois no final desse vídeo aqui facinho, só para você clicar na tela e ir lá assistir, beleza? A estratégia dessa carteira aqui é ter 30% em ações do Brasil, 30% em fundos imobiliários, 30% em ações internacionais e 10% em criptomoeda. E no momento atual aqui, eu não consigo ver direito por esse gráfico aqui da Nuinvest, nem nesse gráfico aqui, porque esses gráficos aqui, eles sempre têm um problema, porque eu invisto, por exemplo, em criptomoeda e em ações do exterior através de ETFs. E eles colocam ETFs como se fosse uma única classe de ativos. Então, apesar de eu acompanhar minha carteira aqui pelo Investidor 10, para ver minha alocação certinha como está, eu vejo aqui por uma planilha do Google Drive mesmo, porque aí eu consigo fazer essa divisão aqui do jeito que eu quero mesmo. E veja como que a gente tá aqui antes do aporte, a gente tá com 35,8% em ações do exterior e 14% aqui nessa parte de risco, que são as minhas criptomoedas. Veja que esses dois aqui estão um pouquinho acima da alocação ideal. E fundos imobiliários e ações do Brasil, a gente tá um pouquinho abaixo, né? Estamos 22,7% em fundos imobiliários e 27,6% em ações do Brasil. Então agora na hora do aporte, como eu tô muito no começo da carteira, né? E eu vou aportar R$1.000, que é um valor bem mais alto do que eu tenho já investido. Eu vou sim aportar nas 4 classes de ativos e eu vou aportar buscando esse equilíbrio, né? Para que eu fique o mais próximo da minha alocação ideal. A minha ideia aqui, como eu te falei, ações do exterior e criptomoedas, eu invisto simplesmente em uma ETF. Criptomoedas é uma única ETF, o Hash 11, e ações do exterior é uma única ETF, que é o World 11. Então é tranquilo, simplesmente fazer o aporte ali. Já na parte de fundos imobiliários e ações do Brasil, eu compro os próprios ativos. A minha ideia aqui é ter 10 fundos imobiliários e 10 ações do Brasil. Essa aqui é a parte da nossa carteira que vai ser a geradora de renda, né? Que vai me pagar dividendos todos os meses. Então no momento a minha ideia é ter o quanto antes essas
essas 10 ações e esses 10 fundos imobiliários na minha carteira, para aí depois com o tempo, com os novos aportes, eu ir fazendo esse balanceamento. Eu vou sempre investir naquela que tá um pouco abaixo das outras, naquela que tem um valor menor. Então, como eu acredito que os 10 FIIs e as 10 ações que eu vou investir aqui são bons ativos, se por um acaso uma delas subir demais, eu vou aportar sempre naquelas ações e naqueles fundos imobiliários que estão um pouco mais para baixo em relação aos outros, sempre buscando esse equilíbrio aqui. E veja como que é legal a gente ter uma carteira diversificada, né? Porque, por exemplo, a alocação ideal dos fundos imobiliários é 30%, e eu vou ter 10 fundos imobiliários. Então eu sempre vou ter mais ou menos cada um dos fundos imobiliários e das ações ocupando 3% da minha carteira. Eu já estou escolhendo ativos de qualidade. A chance de dar um problema com algum deles é bem baixa. E se der, eles são uma fatia bem pequena da minha carteira, apenas 3%. A mesma coisa acontece aqui com a parte de ações do exterior. Apesar de ser uma única ETF, essa ETF World 11, ela investe em uma ETF lá de fora chamada VT, que ela tem 9 mil empresas lá dentro dela. Esses 30% aqui são 9 mil empresas, então é uma coisa extremamente diversificada. A mesma coisa com a minha ETF de criptomoedas ali, é uma ETF que compra várias criptos. Veja que a carteira é bem diversificada mesmo, bem segura. Então veja que das 10 ações que eu quero ter na minha carteira aqui, eu já tenho 4, que eu investi no mês passado, né? O Banco do Brasil, a Vivo, a Caixa Seguridade e a Sanepar. E nesse vídeo aqui, como o valor das cotas das ações são baixos, eu vou comprar tudo no fracionado aqui, eu vou investir nas outras 6 ações. Então a gente vai finalizar esse vídeo já com as 10 ações da minha carteira, e aí nos próximos vídeos eu vou só fazendo esse balanceamento com os novos aportes. Então vamos começar aqui os aportes em ações, e essa parte de ações é uma parte bem defensiva da nossa carteira. Eu invisto aqui em setores chamados perene, né, que são aqueles setores que são os setores mais seguros da bolsa, e um desses setores é o setor bancário, e eu quero ter 2 ações do setor bancário aqui nessa carteira. Uma delas eu já tenho, que é o Banco do Brasil, e a outra ação do setor bancário que eu vou investir é no Banco Itaú, só que eu prefiro investir no Banco Itaú através da Itaúsa, que é uma holding que investe no Banco Itaú. Então a Itaúsa é uma empresa que investe em várias empresas, e a maior posição da Itaúsa é o Banco Itaú, só que além do Itaú ela tem também outras empresas. Então, como investimento, eu gosto mais da ação da Itaúsa do que a ação somente do Banco Itaú. Eu vou comprar 2 cotas de Itaúsa, e esse aporte aqui é o que eu vou fazer no aplicativo do Nubank e também na Nuinvest. Vou fazer ao mesmo tempo esse aporte aqui junto com você, pra gente conseguir verificar se tem mesmo essa diferença de preço investindo nesses 2 lugares, beleza? Então vamos lá, aqui na Nuinvest eu vou vir aqui em investir, renda variável, ações, e vou buscar aqui, ó, por Itaúsa. E veja que aqui no site da Nuinvest nesse momento, o valor de uma cota da Itaúsa tá aqui 10,6. Então agora eu vou aqui no aplicativo do Nubank, já tô aqui na parte de investimentos, vou aqui, ó, em explorar produtos, vou descer lá embaixo aqui, ó, em bolsa de valores, e aqui na busca eu vou buscar por Itaúsa, mesma coisa, Itaúsa 4. Então veja que nesse momento, ó, mostrando os 2 aí ao mesmo tempo, o preço unitário da Itaúsa no aplicativo do Nubank tá até mais barato nesse momento aqui do que no Nuinvest. No Nuinvest tá 10,7 e no aplicativo do Nubank tá 10,4. Mas o que confunde as pessoas é o seguinte, ó, quando eu clico aqui em comprar, veja que aqui embaixo aparece aqui, ó, valor mínimo 10,29. O que é esse 10,29 aqui? Isso aqui é o saldo mínimo que você precisa ter para conseguir fazer a compra aqui no aplicativo do Nubank. Como ele vai fazer uma ordem, não é certeza que essa ordem ela vai executar instantaneamente. Geralmente vai executar na hora, ainda mais se você estiver comprando uma quantidade pequena como eu vou comprar aqui. Mas se você estiver comprando uma quantidade maior, pode ser que demore para executar essa ordem. Então, durante esse tempo de espera, pode ser que o preço varie. Então, por isso que eles colocam aqui o saldo mínimo que você precisa ter para você conseguir executar a ordem com certeza. Só que eu entendo que isso aqui é bem confuso. A pessoa realmente pode ver esse valor aqui de 10,29, comparar aqui com a Nuinvest que tá 10,7 e achar que o preço dos ativos aqui no Nubank é mais caro. Então, realmente, eu acho que o Nubank precisa atualizar isso aqui, porque isso aqui tá confundindo muito as pessoas. De qualquer forma, eu vou fazer a compra aqui nos 2 pra gente verificar qual o valor que vai ser executado nos 2. E uma outra coisa que eu acredito que o Nubank, já que ele tá querendo descontinuar o aplicativo da Nuinvest, que todos os investimentos pelo celular sejam feitos aqui pelo aplicativo do Nubank, essa forma de comprar no aplicativo do Nubank não me agrada muito. Eu gosto mais do jeito que é na Nuinvest mesmo, que você vem aqui em comprar e eu consigo selecionar o número de cotas. Então aqui, ó, eu quero comprar uma cota só, eu seleciono uma cota, ele já deixa o valor certinho aqui, ó, 10,8 no momento. Já aqui ele pede para eu colocar o valor, eu posso colocar o valor que eu quiser. Isso aqui é meio confuso, né? E aí eu tenho que colocar esse valor aqui de 10,29. Eu tenho um saldo de R$100 na minha conta do Nubank, mas apesar do ativo tá custando 10,6 no momento aqui no aplicativo do Nubank eu preciso colocar 10,29. E aí ele vai executar a ordem no preço que ele conseguir e vai colocar o troco no nosso saldo novamente. Mas isso aqui tá confundindo as pessoas. Então realmente isso aqui precisa ser alterado. É muito melhor do jeito que é na Nuinvest. Você
simplesmente seleciona o número de cotas e executa. Se você não tiver saldo, ele simplesmente depois fala pra você, ó, não foi executada, salvo insuficiente. Mas do jeito que tá aqui, realmente tá confuso. Então, ó, eu vou executar a ordem nos dois ao mesmo tempo aqui, ó. Vou avançar aqui no aplicativo do Nubank. Veja que aqui fala aqui, ó, não tem taxa de corretagem no aplicativo do Nubank e tá mostrando preço por ação 10,28, que é o valor que a gente colocou, mas vamos ver se vai ser esse valor mesmo que ele vai executar. E aqui no aplicativo da Nuinvest, no momento tá 10,08. Então eu vou dar a compra aqui nos dois, ó, comprar e comprar. Vou colocar minha assinatura eletrônica aqui na Nuinvest e a minha senha aqui no Nubank. Aqui na Nuinvest já foi executada e aqui no Nubank acabou de ser executada também. Então eu vou fechar aqui e vou aqui em ver meus pedidos na Nuinvest e veja que interessante. Aqui na Nuinvest, na lista aqui dos meus pedidos, ele mostra os dois pedidos separados que eu fiz, tanto o do Nubank quanto o da Nuinvest. E veja que os dois foram executados no mesmo preço, de 10,08 centavos. Voltando no aplicativo do Nubank, eu posso clicar aqui em acessar histórico e aí eu consigo ver aqui, ó, compra da ação Itaúsa 10,09. Deu uma diferença de 1 centavo, mas quando eu clico aqui, ó, veja bem, descendo aqui, ele mostra aqui, ó, valor devolvido à sua conta do Nubank, 20 centavos. É esses 20 centavos a mais aqui no momento da compra que tá confundindo as pessoas. E deu essa diferença de 1 centavo aqui que no momento da compra disse que é a taxa da B3, né, de 1 centavo. Tem uma pequena inconsistência de 1 centavo aqui. Na Nuinvest tá mostrando uma coisa, aqui tá mostrando outra, mas esse 1 centavo aqui é a taxa da B3, mas corretagem o Nubank não cobra mesmo. Deu pra ver aqui certinho que é só uma interface confusa aqui no aplicativo do Nubank que tá confundindo as pessoas. Então eu espero que o Nubank corrija esse problema aqui, porque muita gente mesmo acha que aqui no Nubank é mais caro de investir. E aí, quando essa integração for feita, muita gente vai acabar mudando de corretora por um simples detalhe da interface aqui que eles precisam alterar. Beleza? Tiramos essa dúvida aqui junto, então vamos aqui continuar fazendo nossos aportes. Vou finalizar meus aportes aqui no site da Nuinvest mesmo. Então, beleza, já temos duas ações aqui na nossa carteira do setor bancário. Um outro setor que eu vou investir aqui nessa carteira é o setor de energia. Também quero ter duas ações do setor de energia. Setor de energia, não preciso nem dizer, é um setor extremamente seguro da economia. Não tem como a gente viver sem energia elétrica. É um setor que não tem muita concorrência, então, por exemplo, se você está insatisfeito com a provedora de energia aí da sua casa, não tem o que fazer, você não consegue contratar um concorrente, é tudo feito por concessões. E o setor de energia, ele é dividido em 3 subsetores, que são as empresas que fazem geração de energia, as empresas que transmitem energia e as empresas que fazem a distribuição de energia. O que é consenso que é o mais seguro de todos é o setor de transmissão, porque é tudo feito por concessões, então tem várias empresas que fazem transmissão, elas conseguem a concessão do direito de fazer a transmissão de energia e elas fazem contratos de super longa duração, às vezes de 10, 15, 20 anos, para ficar transmitindo energia, para fazer essa transmissão de energia. Sabe aqueles postes que você vê na estrada enormes com os fios passando? São essas empresas que fazem e elas ganham uma bela grana por fazer essa transmissão de energia. E as duas empresas que eu vou investir aqui são duas das melhores empresas do país nesse trabalho de transmissão de energia, que é a Taesa e a Transmissão Paulista. Então eu vou começar investindo na Taesa, vou colocar o ticker dela aqui, ó, TAE3, essa aqui que eu vou investir, e vou comprar duas cotas da TAE3. Então é só reduzir aqui, duas cotas, comprar, e vou pegar aqui uma cota da TRPL4, beleza? Comprar, uma cota, comprar. Beleza, ver meus pedidos, tá aqui as ordens até agora. Beleza, agora vamos para o outro setor aqui da carteira, que é o setor de saneamento. Mesma coisa do setor elétrico, setor extremamente seguro, previsível, necessário, mesma coisa, não tem concorrência, tudo feito por concessão, paga um bom provento todo mês. E eu também quero ter duas ações de saneamento aqui na carteira. No vídeo anterior eu já tinha colocado a Sanepar, mas eu vou comprar um pouco mais de Sanepar aqui nesse vídeo. E eu também vou comprar ações da Copasa, que é a empresa que faz saneamento no estado de Minas Gerais. Então temos aqui Sanepar, saneamento no Paraná, e agora Copasa, saneamento de Minas Gerais, beleza? Vamos lá. SAPR4, Sanepar, comprar. Sanepar é bem baratinha, vou comprar duas no fracionado aqui, beleza? E vou pegar a Copasa aqui, que é CSMG3. Comprar, uma cota, comprar. Beleza. Agora vamos para o outro setor aqui da nossa carteira, que é o setor de seguros. Também quero ter duas ações do setor de seguros aqui na minha carteira. No vídeo anterior já tinha colocado a Caixa Seguridade, que é a seguradora do Banco Caixa, e agora eu vou colocar a BB Seguridade, que é a seguradora do Banco do Brasil. Mesma coisa, setor perene, seguro. Seguro é uma coisa que você contrata e reza para não usar. Então a maioria dos clientes está lá pagando o seguro todo mês e nem usa o serviço. Então seguradora geralmente tem um caixa bem grande, e aí se a economia tá ruim, seguradora ganha dinheiro
porque geralmente a taxa de juros tá alta nessas fases e aí eles rentabilizam muito esse caixa que eles têm. Se a economia tá boa, muita gente comprando coisa, fazendo seguro, então eles começam a conquistar mais clientes. Então assim, é um setor excelente da economia, paga um belo provento todo mês. Então vamos aqui de Caixa Seguridade e BB Seguridade. Vamos lá, primeiro Caixa Seguridade, CXSE3, comprar, uma cota, comprar, e BBSE3. Tem que tomar cuidado para não confundir com o Banco do Brasil, né? Banco do Brasil é BBAS3, BB Seguridade é BBSE3. Uma cota também, comprar. Beleza. Aí o outro setor que a gente investe aqui nessa carteira é o setor de telecomunicações. No caso, eu só quero ter uma ação mesmo, que é a Vivo. Já investi na Vivo no mês passado, nesse mês aqui não vou fazer nenhum aporte em Vivo. Então olha só, recapitulando, já temos 2 ações de banco, 2 ações de energia, 2 ações de seguro, 2 ações de saneamento e uma ação de telecomunicação. Faltou uma ação pra gente completar as 10 ações que a gente quer ter na nossa carteira. E essa ação que eu vou investir é a Klabin, que é uma das maiores produtoras de papel do mundo. É uma empresa com mais de 100 anos de existência, extremamente tradicional aqui no Brasil. Provavelmente você já entrou em contato com algum produto da Klabin. Muitas das caixas de papelão que chegou aí na sua casa são da Klabin. Eles fazem papéis de todos os tipos. Eles têm um super cuidado com a parte do meio ambiente. Eles mesmos plantam as próprias florestas. Recentemente eles estão expandindo bastante com novos projetos para cada vez mais a empresa crescer. Também pagam um bom dividendo para o acionista. Então por isso eu vou colocar a Klabin aqui na carteira. KLBN4 que eu vou investir. A cota é bem baratinha. Então eu vou comprar 5 cotas aqui de Klabin 4. Comprar, beleza. Já foi tudo executado aqui. Todos os nossos investimentos em ações aqui já foram feitos. Então a gente completou aqui as 10 ações. Não vai ser sempre que eu vou fazer aporte em tantas ações aqui. Mas como eu tô no começo da carteira, eu tô construindo a base da carteira, né? Eu tô colocando todos os ativos e daí pra frente a gente vai balanceando com novos aportes. Agora vamos para os nossos aportes em fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, a minha estratégia é a seguinte. Também quero ter 10 FIIs na minha carteira. E tem 3 setores que eu gosto dos fundos imobiliários. Eu gosto muito mais dos fundos de tijolos, que são os fundos que têm os imóveis físicos mesmo. Que eles pagam bons proventos e ainda valorizam a sua cota com o tempo, conforme os imóveis vão se valorizando também, geralmente acompanhando a inflação. Tem 3 setores que eu gosto mais, que é o setor de logística, o setor de shoppings e o setor de lajes corporativas. No vídeo do mês passado, eu já coloquei um FII aqui de logística, que foi o VILG11. E nesse vídeo aqui, eu vou colocar um FII de shopping e um FII de lajes corporativas. Não dá para fazer como as ações, já pegar 10 FIIs, porque os FIIs têm um valor mais alto, né? As cotas da maioria dos fundos imobiliários fica ali em torno de R$100. Então nesse aporte aqui eu vou colocar mais 2 fundos imobiliários. Então primeiro eu vou colocar um fundo imobiliário de shopping. Os 3 fundos imobiliários de shopping, que são os que eu pretendo colocar aqui na carteira, é o XPML, o VISC e o MOL. Então eu vou colocar aqui na carteira o que tá com o P sobre VP mais baixo, assim como eu fiz no mês passado com os de logística. Então eu tô aqui no site do Investidor 10, veja que o XPML no momento tá com o P sobre VP de 1,03. E o que significa aqui o P sobre VP, né? É o preço sobre o valor patrimonial. Ou seja, se eu pegar todos os ativos aqui do XPML, por exemplo, quanto que esses ativos valem? Todos os shoppings do XPML, eles têm um valor. E aí, se eu dividir o valor desses ativos pelo número de cotas que esse fundo imobiliário disponibiliza aqui para comprar na Bolsa de Valores, eu vou ter aqui o valor da minha cotação. E aqui o P sobre VP, ele me mostra se esse valor tá um pouquinho acima do valor real dos ativos ou um pouquinho abaixo. Se ele tiver no valor de 1, quer dizer que tá no valor justo. Se tiver maior, tá um pouquinho mais caro. E se tiver menor, tá um pouquinho mais baixo. A gente não vai deixar de investir num fundo imobiliário se ele tiver com um P sobre VP maior do que 1. A gente vai evitar pegar muito maior do que 1. Mas geralmente os fundos que são muito bons, muitos deles acabam ficando com P sobre VP um pouco mais alto, exatamente porque as pessoas sabem que são bons imóveis e aceitam pagar um pouquinho mais caro por essa cota. Mas aqui, como eu tenho 3 opções e eu só vou investir em um, eu vou pegar o que tá com P sobre VP mais baixo entre os 3. Então o XPML tá aqui, ó, com P sobre VP de 1,03, o VISC tá com P sobre VP de 0,91 e o MAL tá com P sobre VP de 0,98. Então nesse vídeo aqui eu vou investir no VISC11, que é um excelente fundo imobiliário também. Olha só aqui o gráfico de proventos, como ele vem crescendo. Ele teve uma queda aqui em 2020 pelo que aconteceu no mundo, os fundos de shopping sofreram muito, mas olha como os dividendos dele vêm crescendo ao longo do tempo. E aí eu abri aqui no Status Invest o gráfico do VISC em relação ao CDI. Eu gosto dessa parte de comparar a rentabilidade aqui do Status Invest, não achei isso em nenhum outro site parecido, para eu te explicar uma coisa aqui bem interessante. Veja que aqui, ó, já é muito legal que ele deixa eu incluir ou excluir os dividendos, porque uma coisa que confunde muito é, por exemplo, esse gráfico
gráfico aqui do Google Finanças. Quando você joga o VISC11 aqui no Google Finanças e joga aqui, ó, os últimos 5 anos, o mesmo período aqui que eu tô no Status Invest, ele fala que o VISC se valorizou só 13%. E aí você fala, poxa, 13% em 5 anos é muito ruim, né? Não vou investir em fundos imobiliários. Mas esse gráfico do Google Finanças, ele nunca considera proventos e dividendos, ele só tá vendo a valorização da cota. E os fundos imobiliários, eles são obrigados por lei a distribuir 95% do seu lucro através de proventos. Então o fundo imobiliário, ele cresce muito pouco mesmo, porque o lucro vem através dos proventos, não vem através da valorização da cota. Veja que teve uma leve valorização da cota aqui, mas é muito pouco mesmo. O grande jogo dos fundos imobiliários são os proventos mensais que você recebe isentos de imposto de renda. Essa parte da isenção do imposto de renda também é um outro detalhe muito importante que muita gente não entende. O que acontece? Ó, tô comparando aqui o VISC com o CDI. Vou até excluir os dividendos aqui. Veja que excluindo os dividendos, o lucro aqui nos últimos 5 anos tá igual lá no Google Finanças, ó, 13,42, bem pior que o CDI, mas como eu falei, isso aqui não tá considerando a principal fonte de lucro do VISC, que são os proventos. Então, quando eu incluo os proventos aqui, veja que o VISC, ele ganha sim do CDI, mas por bem pouco, né? O CDI deu 44% e o VISC deu 48%. Aí talvez você olhe isso aqui e você fala, poxa, é muito próximo do CDI, né? Então não vale a pena eu correr um pouco mais de risco nos fundos imobiliários. Prefiro deixar investido a 100% do CDI mesmo. Só que o que acontece? Esse CDI aqui, ele não tá considerando o imposto. E você sabe que os investimentos de renda fixa têm o imposto de renda, que pode ir de 22,5% até 15%, dependendo do tempo que você deixar aí. Então, essa rentabilidade de 44,45% aqui do CDI nos últimos 5 anos não é livre de imposto. Isso aqui é bruto. E a gente teria que descontar pelo menos 15% dessa rentabilidade aqui. Enquanto esses 48,3% aqui do VISC é livre de imposto, é limpo na sua mão. Então perceba como os fundos imobiliários, eles são bem um intermediário entre as ações e uma renda fixa, porque eles têm uma oscilação menor que as ações e eles praticamente vão acompanhar de perto o CDI, só que é isento de imposto de renda. Então no longo prazo você vê que a tendência aqui é você ganhar bem do CDI. É um ativo que você coloca na sua carteira, que você vai receber proventos mensais, que vão potencializar o seu aporte, e ele tem um potencial no longo prazo aí de ser melhor do que a renda fixa. E o mais legal de tudo é que esses proventos que você recebe todo mês, você não necessariamente precisa reinvestir aqui nos fundos imobiliários. Você vai investir nas melhores oportunidades da sua carteira. Então, se, por exemplo, você recebeu os proventos dos fundos imobiliários e está num momento em que os fundos imobiliários, eles estão numa alta muito grande, você pode pegar e investir, por exemplo, numa ação muito boa da sua carteira que está descontada no momento. Então, ele te dá esse fluxo de caixa que potencializa muito a sua carteira no longo prazo. Isso aqui é muito bom. Imagine no futuro, daqui a alguns anos, os proventos e os dividendos que a gente recebe vão ser maiores que o nosso aporte. Então você vai receber muito dividendo e provento de fundos imobiliários e vai redistribuir isso aqui nas melhores oportunidades da sua carteira. Isso aqui realmente vai potencializar muito a sua rentabilidade no longo prazo. Então vamos lá, VISC 11, e vou comprar uma cota dele aqui. Confirmar, beleza. E aí eu vou colocar um outro FII aqui de lajes corporativas. Também pretendo ter 3 FIIs de lajes corporativas. No caso vai ser ou um FII que é só de laje, ou então um híbrido que tenha lajes corporativas no meio. Os 3 que eu mais gosto e pretendo colocar aqui na carteira é o Vino, o ALZR e o KNRI. Mesma coisa, vou analisar os 3 aqui. O KNRI tá com P sobre VP de 1,03, o ALZR tá com 1,12, é o mais alto de todos, e o Vino tá bem descontado, ele tá com P sobre VP de 0,7. O Vino, ele teve uma desvalorização recente, porque ele fez alguns movimentos meio arriscados que deixou alguns investidores com medo e acabaram vendendo as cotas. Mas eu gosto desse fundo imobiliário aqui. Ele é dono, por exemplo, do prédio da Globo em São Paulo. O risco desse fundo está exatamente nisso. Uma grande parte do patrimônio desse fundo é o prédio da Globo, é o maior cliente deles. Eles têm sim uma diversificação, mas a maior parte do patrimônio deles está nesse prédio da Globo. Mas eu gosto bastante dessa gestora, a Vinci, e veja que eles têm 10 imóveis aqui, ó, 8 em São Paulo e 2 no Rio de Janeiro, e os imóveis deles são imóveis de qualidade. Além da sede da Globo lá na cidade de São Paulo, os outros imóveis deles têm uma localização muito boa, então eu gosto desse fundo aqui. Ele tá realmente muito descontado, mas eu acho que vale sim o investimento nele. Lembrando mais uma vez que isso aqui não é uma recomendação, nada que é uma recomendação, é só o que eu tô fazendo com o meu dinheiro. Se você gostou de algum dos ativos aqui que eu tô investindo, estude sobre eles, veja vídeos, leia sobre, para você tomar a sua própria decisão, beleza? É importante que você tome a sua própria decisão, porque se você acaba investindo só por uma diquinha de um vídeo que você viu,
gostou e investe lá sem conhecer, assim que tiver uma oscilação você acaba vendendo no prejuízo porque você não tem segurança, você não sabe por que você investiu naquilo ali, entendeu? Então vamos lá, vou comprar 10 cotas do Vino 11, comprar. Recentemente eles fizeram um desdobramento que eu gosto bastante, veja que a cota tá bem barata, antes era por volta de R$70, agora é 7. Isso aqui é muito legal, eu acho que todos os FIIs deveriam fazer isso, porque o FII é um investimento que atrai bastante o pequeno investidor. Às vezes a pessoa investe com pouco dinheiro e a cota sendo alta, ela acaba não conseguindo investir em todos os FIIs que ela gostaria. Então isso aqui que eles fizeram também eu achei bem legal. Então eu vou comprar aqui 10 cotas do Vino 11. Vai sair aqui o valor de R$76,30. Comprar, confirmar. Então beleza, agora vamos para os aportes em ações internacionais e aqui é bem simples que eu invisto através de uma única ETF que é o World 11. Então eu vou simplesmente vir aqui, ó, nos meus favoritos, já tá aqui, ó, comprar. Vou comprar 3 cotas do World 11, vai dar um valor aqui, ó, de R$271,71. Comprar, confirmar. Ver meus pedidos. E meu investimento em criptomoeda é o Hash 11 também, apenas uma única ETF. Fica bem mais simples dessa forma, né? Tá aqui, ó, nos meus favoritos já. Comprar. Vou comprar só uma cota do Hash 11 aqui no valor de R$33,94. Comprar, confirmar. Então deixa eu voltar aqui na tela inicial da Nuinvest. Então voltando aqui sobre um saldo maior do que eu tava imaginando, acho que com certeza eu fiz alguma conta errada na hora de decidir o aporte. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Então eu vou investir em mais alguns ativos aqui, buscando a alocação ideal da carteira aqui. Só para esse vídeo não ficar maior do que ele já tá, eu vou cortar aqui e no final eu te mostro todos os investimentos que eu fiz, beleza? Então beleza, finalizei meus investimentos. Agora sim, investi todo o valor de R$1.000. Só sobrou um troquinho que eu vou investir no meu fundo de troco aqui, o Kizu. Dá pra comprar aqui, ó, 2 cotas do Kizu 11. Comprar. Beleza, agora sim, finalizei. Olha aí, ficou um monte de pedidos aqui porque eu acabei fazendo uns duplicados, mas deu certo. Agora temos aqui, ó, 1.572 investidos e sobrou aqui um troquinho de 2,38 que no aporte do mês que vem a gente investe esse valor aqui. Então beleza, agora eu lancei todas as informações aqui no Investidor 10, estamos com a nossa carteira atualizada aqui, ó. As 10 ações que eu quero ter já estão aqui. Fundos imobiliários que eu quero te mostrar. Agora eu tô com 5. Para completar aqui o meu aporte, eu coloquei mais um fundo imobiliário de logística aqui, que é o XPLG. Então agora, nesse momento, eu tô com 2 de logística, o VILG e o XPLG. Um de shopping, o VISC. Um de lajes, que é o Vino. E o Kizu, que é o meu fundo de fundos. Só aqui no Kizu são 30 fundos imobiliários, que é o meu fundinho de troco, beleza? E as ETFs, que é o World 11, ações internacionais. E o Hash 11 de criptomoedas. A gente consegue ver bem legal aqui a distribuição, como é que tá aqui, ó, de todos os ativos. Veja que aqui o World 11 é a maior parte da nossa carteira, mas lembrando, só que no World 11 são mais de 9.000 empresas. Aqui no Hash 11, que é a segunda maior posição, são por volta de 10 criptomoedas. Maior parte em Bitcoin, mas por volta de 10 criptomoedas aqui dentro. E o restante bem diversificado aqui. Aqui como que tá o nosso gráfico de ações, você vê que tá bem distribuído aqui, que é o meu objetivo, né? Deixar todos com o mesmo peso aqui, e conforme os novos aportes eu vou aportando nessas aqui, que tem uma quantidade menor. E aqui os fundos imobiliários, quero ter 10, por enquanto tenho 5, estão distribuídos dessa forma aqui. Só esse gráfico aqui de alocação, como eu te expliquei, ele não é muito legal, mas aqui no Excel veja como a gente se aproximou mais da nossa alocação ideal, né? Ações do exterior e parte de criptomoeda aqui ainda estão um pouquinho acima, né? Aqui é para ser 30, tá com 33, aqui é para ser 10, tá com 11. Fundos imobiliários e ações um pouquinho abaixo, né? Os dois é para ser 30, tá 27,5 e 28, mas a gente vai sempre buscando essa alocação aqui. E só para finalizar esse vídeo aqui, eu quero falar sobre as metas. E eu vou colocar as minhas metas aqui nessa ferramenta aqui do Investidor 10. Então eu vou colocar 2 metas aqui. Primeira meta de patrimônio. O meu objetivo é chegar até o final desse ano aqui com pelo menos R$12.000 de patrimônio aqui nessa carteira. Então eu vou colocar aqui esse objetivo aqui, ó, na abinha de metas, você vai em adicionar, é uma meta do total de patrimônio, o aporte mensal vai ser por volta de R$1.000, como foi nesse mês aqui, a estimativa eu vou colocar um pouquinho mais, eu vou colocar 12% aqui, mesmo assim é bem conservador, e o valor final da meta, quero ter até dezembro R$12.000. Ele não dá a opção aqui de colocar data para meta, né? Eu quero chegar até dezembro com esse valor. Mas quando eu clicar em salvar, ele vai dar uma estimativa aqui, ó. Aí, ó, mês estimado para conclusão, novembro desse ano aqui, né? Ele tá considerando meus aportes e a rentabilidade média que eu coloquei. Beleza, olha que legal, ó. Já estamos com 13,1% da nossa meta aqui concluída. Ele mostra essa barrinha de progresso, então bem legal essa ferramenta aqui. Vou colocar mais uma meta aqui, que é a meta de proventos. Eu recebo provento de ações e de FIIs. Vou tirar estoques e BDRs aqui. Deseja receber mensalmente. Quero receber até o final do ano uma média aí de uns R$50 de proventos. Então, vou colocar salvar aqui. E por enquanto tá 0 porque a gente não recebeu nenhum provento. E aí a gente vai todo mês acompanhando aqui o andamento dessa meta. E agora tá aqui os 2 vídeos que eu prometi pra você. Nesse aqui, porque que a gente começou a carteira do zero. E nesse aqui, criando a carteira do zero, explicando a estratégia certinho. Se você quiser aprender mais sobre investimento, esse aqui você aprende com meus erros. E esse aqui você aprende um pouco mais sobre criar uma carteira do zero.